Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da terceira temporada de Outer Banks, que a gente esperou muito. Eu tava muito curiosa pra ver o que ia acontecer, então, sem mais delongas, vamos lá. Só queria pedir pra você se inscrever aí embaixo se você é novo aqui no canal, ajuda muito o meu trabalho. Se você puder me acompanhar nas redes sociais também, ver meu trabalho por lá, eu também falo sobre moda, indico livros no Instagram, no TikTok falo sobre moda, enfim, você pode conferir meu trabalho por lá, acho que você vai gostar. E não esquece de ativar o sininho aqui pra não perder notificação de vídeo novo. Primeiramente, eu queria bater palmas para os roteiristas de Outer Banks, porque, assim, eu vou ser bem sincera, eu gosto muito da série desde a primeira temporada, tem vídeo aqui desde a primeira temporada, sou apegada aos personagens, me divirto assistindo, adoro a atmosfera da série, sempre indico quando me perguntam uma série teen legal, porque eu acho que ela foge do comum, né, a gente tá acostumado a ver séries teen que falam dos dramas na escola, ou dramas de romance, sim, essa série também fala de romance, essa série também, o foco principal é a amizade, mas ela é uma aventura, né, inclusive se essa série fosse feita assim, fossem filmes, né? No caso teriam que ser vários, porque nós teremos muito material. Mas se fossem filmes de aventura, eles fariam muito, muito sucesso no cinema. Queria bater palmas mesmo, porque, eu sendo bem sincera, quando eu assisti a primeira temporada, eu não achei que fosse ter material suficiente pra ter 3 temporadas, quem dirá 4, porque agora a série já foi renovada, a gente tem um gancho no final dessa terceira pra uma 4ª temporada. E mesmo assim, a série, ela sempre traz momentos diferentes. Alguns momentos se repetem, alguns momentos de eles passarem por apuros similares a alguns que eles já passaram, assim, em outras temporadas, aconteceram, né, na segunda, na terceira temporada também, mas, assim, eu acredito que isso faz parte, assim, até por causa da situação onde eles estão, nós temos mais ou menos os mesmos vilões ao longo dessas 3 primeiras temporadas, então, os métodos deles são meio parecidos, né, nessa terceira temporada nós tivemos aí mais um vilão entrando na história, mas obviamente ele tinha uma ligação direta também com todo esse tesouro ali que eles estavam buscando. E Outer Banks começou com uma busca pelo Royal Merchant, né, e foi crescendo, né, depois eles estavam buscando a cruz e daí depois eles descobriram que tinha ali meio que uma cidade perdida, um lugar escondido, onde tinha muito, muito, muito ouro. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que esse Eldorado não foi uma invencionice dos roteiristas. Realmente, eu vou usar aqui uma comparação com uma história que é muito mais famosa, a história de Atlantis, né, que é a cidade perdida. É como se fosse uma Atlantis de ouro, assim, é uma história que é muito conhecida na América do Sul, talvez aqui no Brasil não seja tanto, apesar do Brasil sim fazer parte de algumas dessas histórias, mas Eldorado é uma lenda, assim, que ela faz parte desse universo de caçadores de tesouro e de navegadores há muitos, muitos, muitos anos. E assim, existem várias versões dessa história, existem versões de que Eldorado é uma cidade perdida, existem versões que Eldorado fica numa caverna mesmo, existem versões que Eldorado tá escondida, existem versões que Eldorado fica na região da Venezuela, outros que dizem que ela fica na região da Guiana, outros que ficam na região aqui do Brasil, ali tem algumas histórias que falam que é mais na região de Rondônia, outros que falam que é numa região mais central do Brasil, outros que falam que é mais ali pro Mato Grosso. Então, assim, tem várias versões de onde ficaria Eldorado e os roteiristas se basearam nessa história, que é uma história mundialmente conhecida, com várias versões, que envolve rei da Espanha, enfim, várias histórias, assim, eles juntaram e criaram a versão deles ali para como seria Eldorado, né, onde ela estaria e como eles encontrariam. A trama acabou dividindo nossos personagens por algum tempo durante os episódios, porque o John B reencontrou o pai dele, né, então nós tivemos ali a trama dos Pogues e a trama do John B com o pai dele, né, o John B e o pai dele, eles tiveram essa conexão ali novamente e tudo mais, só que aos poucos o John B foi vendo que o pai dele não era o cara que ele achava que era, né? Eu vi muita gente no Twitter muito revoltada com as coisas que o pai do John B tava fazendo, só que assim, eu particularmente não me surpreendi, porque pra mim ele sempre aparentou ser esse personagem que faria tudo pelo tesouro, né? E colocava isso acima de qualquer outra coisa. E assim, ele não deixava de amar o John B, só que ele tinha os métodos dele de fazer as coisas, e isso muitas vezes colocava o filho dele em segundo plano, né? O que também, assim, não é uma surpresa dentro do universo da série, porque a Sarah, ela tem uma relação meio parecida com o pai dela, assim, o pai dela meio que coloca os interesses dele acima da família, do filho, e dos filhos em geral, enfim. Nesse iniciozinho também a gente teve ali algumas cenas entre a Kiara e o Rafe, né, e nesse momento eu pensei, nossa, o Rafe vai ter um arco de redenção ali, ele vai se portar de forma diferente e tudo mais, só que daí a Kiara meio que rouba ali o barco dele, né, ele já tinha falado que não ia levar os amigos dela pra casa, então ela rouba o barco dele pra conseguir voltar.
E nesse meio tempo ali, né, como eu já comentei sobre o John B reencontrar o pai dele, o John B foi lá pra igreja, porque era o chamado que o pai dele fazia com o sino, e acabou se separando dos Pogues, e a gente vê essa trama ali dos dois. Eu vou ser bem sincera, eu achei a trama do John B com o pai muito chata, assim, me incomodou bastante, eu ficava, mano, o que me interessa isso, sabe? Tipo, assim, claro que no fim das contas era a trama principal, né, porque toda essa história do John B com o pai dele, com o Big John, era a história que levaria eles a Eldorado, né, com aquele ídolo perdido, que era um mapa, né, que eles tinham que transcrever, mas como que ia transcrever isso e tudo mais. E o legal de Outer Banks é que tudo são peças que se encaixam, né? Assim, uma coisa que o Pope tinha, que era do Dan Martini lá, poderia ajudar na tradução disso, enfim. Mas por mais que a trama principal, entre aspas, acabasse sendo essa história do John B com o pai na busca do ídolo perdido e de onde seria Eldorado, o pai do John B era meio chato, assim, sabe? E me incomodava muito também ver ele sempre colocando o filho dele em segundo plano e acabando fazendo com que o filho se afastasse dos amigos e o filho fizesse coisas perigosas, colocou a vida do filho dele em risco várias vezes. Paralelo a isso, a gente tem os Pogues e os dramas deles, né? O JJ e a Kiara naquele chove não molha, que eu tava ficando nervosa já. Assim, o Charles, ele dubla... O Charles é meu melhor amigo, o Charles Emmanuel, ele é dublador, ele dubla o JJ. E eu fiquei atormentando ele o tempo inteiro, que ele tava dublando, perguntando de diário, gente, sério, meu Deus do céu, eu não aguentava mais esperar. Mas enfim, nós vimos ao longo dessa temporada muitas questões de relacionamentos, assim, né? Normalmente o que mais é abordado em Outer Banks é a amizade, né, acima de tudo, mas essa temporada a questão do relacionamento amoroso se fez muito presente. A gente sempre teve a Sarah e o John B como um casal, mas aí aquela coisa, né, ficava meio orbitando os amigos ali, eles não tinham um relacionamento sério com ninguém e tudo mais. Então, nós tivemos esse acréscimo da Cleo, que é uma personagem muito legal, gostaria até de ter visto um pouco mais dela, assim, apesar de que eu achei que ela teve o seu papel importante, assim, ao longo da trama, ela fez muita diferença na vida do Pope, ela ajudou ele a lidar com os pais e tudo mais. Muito legal ver essa dinâmica entre eles, gosto muito dela, acho ela uma personagem bem inteligente também. Mas ali, principalmente, a gente teve essa questão da Kiara com o JJ, né? É engraçado como o JJ não tem pais e se sente completamente negligenciado por isso. Se sente não, ele é, né? Coitado. E a Kiara já é o contrário. Ela tem pais que são super protetores num sentido quase não saudável, sabe? Aquele momento que eles mandam ela ali pra um camping de reeducação, como se fosse um reformatório, assim. Tipo, eles não pediram a opinião dela, sabe? Foi um negócio à força e tudo mais. Então, assim, eles são muito preocupados com ela, mas é num ponto que já não é mais tão saudável, sabe? Mas, mesmo assim, a gente tem esse embate ali entre eles e eles se mostram ali um pelo outro. O JJ... Ai, gente, eu amo o JJ, cara. Ele é um dos personagens favoritos da vida, assim. Eu até comentei no Twitter que se um dia eu fizer um vídeo dos meus personagens favoritos de todos os tempos, o JJ tem que estar nessa lista. Porque, cara, eu adoro ele. Eu entendo as atitudes que ele tem, eu entendo os momentos de revolta dele. Eu adoro como ele dobra todo mundo. Inclusive, eu tava falando disso com o Charles também. Ele dobra todo mundo, gente. Tipo, ele consegue tudo que ele quer. Ele passa a perna em todo mundo. Tipo, é muito engraçado. Eu adoro ver isso nele. Eu gosto muito de personagens assim. Na vida real é meio complicado você conviver com uma pessoa assim, né? Que dobra todo mundo por qualquer motivo. Mas dobrar, não sei se vocês entendem essa expressão, mas quando você, tipo, dá um jeito da coisa acontecer do seu jeito. Basicamente isso. Mas o JJ é fantástico, assim. Ele é um personagem que pra mim é muito bem escrito, muito bem interpretado. E que ele na verdade, quando o Outer Banks começou, eu pensava que o John B era a cola que grudava eles, né? Mas eu percebi que é o JJ a cola que gruda eles, assim. Pelas atitudes dele, pelo fato de que ele nunca deixaria alguém pra trás, sabe? Ele foi atrás da Kiara mesmo sabendo de todos os riscos. Ele deu um jeito dele da Kiara irem lá pra região da América do Sul. Aqui pra região da América do Sul, no caso. Mas enfim, o JJ é um personagem sensacional. E o desenvolvimento dele da Kiara foi muito legal nessa temporada, assim. Eles tiveram muito mais cenas juntos. Desde a primeira temporada ele já olhava meio assim pra Kiara e tudo mais. Teve um momentinho de conflito entre o Pope e o JJ, né? Só que o Pope, gente, e a Kiara nunca teve essa química, sabe? Sendo bem sincera, eu acho que em algum momento os criadores acharam que ia ter uma química entre Pope e Kiara, mas não rolou, sabe? Enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, a gente teve esse desenvolvimento super legal ali do romance deles. Finalmente, eles se beijaram. Foi uma cena fofa ali, o DJ fazendo de tudo por ela. Cara, eu perdi tudo na história do gato, mas enfim. E aí, nós fomos pra parte final, né, da temporada. Depois de muito eles fugirem, depois de muito estresse com o Topper. Aliás, o Topper teve uma cena muito boa, que foi eles
indo roubar a cruz do trem. O problema foi tudo em vão, né? Eles fizeram todo esse negócio pra nada, porque no fim das contas a cruz não tava lá, né? O desgraçado Rafe já tinha roubado e já tinha derretido ela. Mas enfim. Mas muito boa a cena ali do Topper ajudando, ele foi um extra ali que deu um contraponto cômico, porque ele é muito certinho, né? Então os outros já estavam acostumados a fazer essas coisas meio loucas e ele tava todo apavorado o tempo inteiro. Então foi uma cena que ela teve seu ponto cômico por causa do Topper. Assim, particularmente me incomodou a Sarah ter ficado com o Topper naquele momento, só que eu não vou culpar 100% ela por isso, sabe? Tá errado, ponto. Isso é indiscutível. Mas ela tava num momento de fragilidade, o John B tava o tempo inteiro nos rolês com o pai dele, ela tava ali confusa, ela tava a ponto de perder tudo que ela sempre teve na vida dela, né? Porque, querendo ou não, gente, ela sempre teve uma vida de luxo, né? Ela sempre teve muita grana e tudo mais, e ela percebeu que ela tinha se enfiado num buraco mais embaixo, sabe? Que ela realmente não ia ter mais nada e tudo mais, então ela se viu nesse momento de fraqueza. Eu concordo com ela, não concordo com ela. Eu passo pano pra ela, não passo pano pra ela, mas eu até entendo a personagem ter tido esse momento, assim. O bom é que durou um pouquinho, né? Logo a gente já viu ela com o John B de novo. Isso serviu também pra fomentar, né, essa treta entre o John B e o Topper, né? Inclusive, muito bom a porrada que o John B deu no Topper, gente. Eu adorei. Mas pro final a gente viu que no fim das contas o Topper acabou, né, querendo denunciar o John B, no fim das contas, né, quando ele viu que a Sarah tava indo embora com ele. Mas, de qualquer forma, eles foram pra América do Sul, eles encontraram Eldorado depois de muito esforço, muita treta, depois da Sarah perder o pai, depois do John B perder o pai. Então, assim, muita coisa aconteceu. E a gente tem essa passagem de tempo, né, de 18 meses pra quando eles estão sendo ali, como se fossem honrados ali, uma coisa meio honrar o mérito e tal, pelo que eles fizeram. Quando eles estavam indo embora ali, né, naquela cena, depois eles acharem o Eldorado, eu tava, meu Deus, mas o que o JJ vai fazer pra pagar o Mike, né? Porque o Mike ajudou ele um monte, e o JJ tá com uma dívida enorme com o cara, e eles estão sem o ouro, né? Porque, tipo, eles encontraram o Eldorado, mas eles não pegaram o ouro naquela cena. Então, como passou 18 meses, né, a gente viu ali que, não sei, eles devem ter pego uma parte por eles terem encontrado, não fica muito claro o que acontece, né, com eles, tipo, com quanto de dinheiro eles ficam, quanto de ouro eles ficam, mas dá a entender que eles ficam ali com alguma coisa, porque o John B menciona, né, o John B e a Sarah, eles mencionam o que cada um tá fazendo da vida, né, porque eles seguiram a vida, né, no fim das contas. E eu vou ser muito sincera, gente, pra mim deu a impressão de que a série ia terminar ali, tá? Pode até ser que eles tenham gravado 2 finais, um final pra série acabar ali e um final com esse gancho que eles colocaram, né, agora, pra uma 4ª temporada. E aí, quando eles tiveram a confirmação de uma renovação, a versão que foi pra final, assim, foi, de fato, a versão que tem esse gancho, né? Até porque, assim, gente, tem séries que são renovadas imediatamente quando a produção de uma temporada é feita, só que é anunciado muito tempo depois. Então, pode ser que essa renovação de Outer Banks tenha sido confirmada há muito tempo, só que só saiu na mídia agora, sabe? Eu sei de séries até nacionais que já foram renovadas, mas nunca foram anunciadas, entendeu? Que eu não posso falar pra vocês, mas enfim, pode ser que eles já sabiam dessa renovação, por isso que foi feito esse final, porque pra mim a série foi muito redonda em 3 temporadas, sabe? Eu vou ser também bem sincera aqui com vocês, eu tenho um pouco de medo dessa 4ª temporada, porque eu amo Outer Banks, amo mesmo, e o meu maior medo é séries serem estragadas. Então, assim, eu prefiro que uma série tenha menos temporadas e ela seja perfeita e redonda, do que ir aumentando uma história e virar uma desgraça, sabe? Eu não tô dizendo que isso que vai acontecer com Outer Banks, eu super confio nos roteiristas, pra mim foram 3 temporadas incríveis e a 4ª pode ser maravilhosa também. E até porque é um tema que vai ser abordado muito legal, porque a gente tem ali um diário de bordo do Barba Negra, que, pelo amor de Deus, um dos maiores piratas da história, se não o maior. Então, eles vão ali pra um lado muito legal. Eu gosto que eles viraram caçadores de tesouros. Eu acho que isso faz muito sentido, assim, pra história deles e tudo mais. Só que eu tenho medo da história se perder, ou dos personagens perderem o sentido, né? Ou da série terminar num cliffhanger achando que vai ser renovado e não ser renovado, entendeu? Isso também me dá medo. Outer Banks é uma série super barata, né, de ser produzida, então isso estimula, né, a Netflix a continuar renovando, porque é uma série que tem baixo custo de produção e, enfim, o gasto deles é basicamente com os atores ali, as locações são muito simples, a série praticamente não tem pós, né, a edição é basicamente de edição de cenas mesmo, não tem efeitos especiais. Nessa temporada até teve ali uns detalhezinhos do brilhozinho azul, inclusive ficou bem bom, não ficou escroto não, porque às vezes
esses efeitos, assim, ficam bizarros, mas ficou bom. E a série, assim, o pós é baixíssimo custo, a produção é baixa, é uma série redonda com poucos atores, né? Tipo, o cast é bem pequenininho. Então, é uma série que o custo é super baixo de produção e tem um retorno muito grande, né? A série tem muita audiência. Então, pra Netflix é um prato cheio renovar essa série, sabe? Inclusive, é por isso que séries como 1899, por exemplo, não são renovadas. E série como Outer Banks, que eu adoro, mas que não é tão elaborada, é renovada, porque é muito mais barato, né? A gente nem se compara. Eu super confio nos produtores pra essa quarta temporada. Eu quero muito ver como vai ser essa busca ali por algum tesouro do Barba Negra. Acho muito legal que eles tenham virado caçadores de tesouros. Acho que tem tudo a ver, assim. É legal que tenha tido uma passagem de tempo de 18 meses, porque tudo aquilo aconteceu meio que na mesma época da primeira temporada, né? Assim. Só que a série demorou anos, né, pra ter essas 3 temporadas. Então é bom que tenha essa passagem de tempo de 18 meses pra também adaptar a idade dos atores mesmo, né, assim, fisicamente falando. Espero que o elenco continue todo, né, porque eles são perfeitos, não tem como nenhum deles sair. E sendo bem sincera, eu me diverti bastante nessa 3ª temporada. Eu reclamei da questão ali do núcleo do John B com o pai dele, mas mesmo assim eu achei a temporada criativa, eu gosto quando eles exploram alto mar, eu gosto quando eles exploram esses aviões meio teco-teco. Eu me diverti, assim, eu curti como a história foi focada entre um momento e outro. Gostei que a gente teve um momento bem legal, o John B e JJ, acho a amizade deles sensacional. Achei o Pope talvez um pouquinho apagado nessa temporada, assim, na temporada anterior ele apareceu mais, mas eu com certeza gostei mais dessa 3ª temporada do que eu gostei da 2ª, o que pra mim é um ponto muito alto. Eu gosto quando, depois de uma temporada que... Não é que eu não gosto tanto, porque eu também gostei da 2ª, mas eu fico feliz quando eu sou surpreendida por uma temporada posterior, sabe? Enfim, eu tava falando que eu prefiro que a série seja mais curta e seja redonda, né? Eu gosto muito de The End of the Fucking World, eu gosto muito de Love 101, que são 2 séries que têm 2 temporadas e é uma história bem fechada, sabe? Eu sei que as pessoas gostam de renovações e de muitas temporadas e tal, mas é que eu prezo pela história ser digna, né? Mas achei criativo colocar a Barba Negra e a partir desse momento que eles inserem a Barba Negra como uma possibilidade, eles inserem inúmeras possibilidades pra essa série, porque, gente, quantos mistérios de tesouros perdidos não tem no mundo, né? Inclusive, isso poderia até virar futuramente uma temporada deles buscando Atlantis ou algo do tipo. Então, assim, muito legal mesmo. O Barba Negra viveu de 1680 a 1700 e pouco, 718, por aí. E tem muita, muita, muita história que envolve ele. Vários livros foram escritos com base na história dele. Tem muita questão de patrimônio, de tesouros envolvidos aí. Ele é um pirata inglês que navegou nas águas do Caribe, né? Então, nessa região ali, próximo de onde a história se passa, né? Tem muita coisa que pode ser explorada nessa próxima temporada. Eu acredito que essa história de Barba Negra pode se estender por mais umas 2 temporadas, mas vamos ver aí. Comenta aí embaixo o que você achou dessa 3ª temporada de Outer Banks. Eu, como vocês viram ao longo desse vídeo, adorei, me diverti bastante. Amo a amizade deles, eu gostei como... tudo foi incluído, assim, na história, sabe? Uma pena ver os jovens sofrendo tanto por causa de pais irresponsáveis, né? Eu digo, no caso da Sarah e do John B também. Mas, de qualquer forma, tudo acabou resolvido aí à sua maneira. E vamos ver o que vai rolar aí na próxima temporada de Outer Banks. E um beijo pra vocês e até a próxima.